Boston Celtics 140-122 para cima do Indiana Pacers. Um jogo que o Indiana até começou bem, relembrando que foi esse time na temporada passada. Mas ao longo do jogo e de forma muito rápida até o Boston Celtics conseguiu engrenar, virar a partida e controlar essa margem muito bem para transformar isso em uma vitória tranquila. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar para quem gosta do Boston Celtics, quem simpatiza com o Celtics, deixei o link de uma camisa do Boston baratinho, o link aí nos comentários, quem simpatiza com a franquia eu indico que dê uma olhada, tá bom? Vamos lá então, já queria destacar, o Indiana Pacers é um dos times que eu mais simpatizo na liga, eu já comentei aqui no canal, os times que eu mais gosto, né? Eu já destaquei o Indiana Pacers, gosto do Dallas Mavericks, do Atlanta Hawks, do Spurs. Eu não tenho necessariamente um time que eu torço, mas tem alguns que eu simpatizo mais, e o Indiana é um dos que eu mais gosto. Sofreu muitas transformações da temporada passada, que foi uma baita temporada, uma das melhores da história do Indiana Pacers, chegando na final da NBA e aí é difícil a gente falar que se o Haliburton não tivesse machucado, o destino final teria sido outro. Mas o Haliburton começou voando aquele jogo 7 contra o Oklahoma e o Indiana começou muito bem. Só que aí o Haliburton se lesiona, a história muda e o OKC acaba se tornando campeão. Nessa temporada o Haliburton ainda não voltou, assim como o Tatum e o Celtics está sofrendo muito com essa ausência. O Celtics já conseguiu se adaptar de certa forma a isso. Teve um Peyton Pritchard para assumir esse protagonismo, junto com o Jaylen Brown e o Derrick White. Já do lado do Indiana Pacers, o Nembhard é bom jogador, mas não é a mesma coisa do Haliburton, né? E o restante do time, acho que ficou evidente que não tem grandes nomes. Ainda perdeu o Thomas Bryant para o Cleveland Cavaliers, perdeu o Miles Turner para o Milwaukee Bucks, e esse time faz uma temporada horrível. De finalista da NBA para uma temporada com 6 vitórias e 25 derrotas. É uma temporada bem frustrante do Indiana Pacers. Enfim, o maior pontuador dos titulares do Indiana foi o Nembhard, ele fez 18 pontos, além de 8 assistências. Teve 7 de 13 nos arremessos, é um aproveitamento bom. O Nembhard começou bem, o Indiana Pacers no geral começou bem, chegou a abrir 15 pontos muito rápido em relação ao Boston Celtics, mas no segundo quarto, principalmente, teve uma mudança drástica no jogo e o Boston melhorou bastante, assumiu a liderança e a partir dali não perdeu mais, conseguiu controlar bem o jogo e transformou isso em vitória. Mas no melhor momento do Indiana Pacers foi com o Nembhard muito bem. Neste jogo ele matou 3 bolas triplas em um espaço-tempo de menos de 5 minutos, basicamente. Depois acabou esfriando. Tanto é que ele fez no jogo todo 18 e com 5 minutos ele já tinha feito 9 praticamente. Então, esse esfriamento do Nembhard dentro do jogo também foi algo que prejudicou o desempenho do Indiana Pacers. Depois dele foi o Mathurin fez 13 pontos, também é pouco. Em seguida, o Pascal Siakam, 11 pontos, é muito pouco pela importância dele para o time também. Depois o Jay Huff com 9 pontos, ele foi um reforço para essa temporada, ele veio do Memphis, né? E, enfim, 9 pontos. E depois o Kenton Jackson também fez 6 pontos. A gente já viu aqui em relação à temporada passada, nessa formação inicial, 2 dos 5 jogadores não são jogadores novos e que são jogadores comuns. O Jay Huff é até um pouquinho melhor, mas o Kenton Jackson, cara, quem que é esse cara, pô? Não tem nada demais. É um time que de fato se enfraqueceu bastante em relação à temporada passada. Perdeu o Miles Turner e o Haliburton assim de uma vez é algo muito drástico, né? O Miles Turner era importantíssimo no Indiana e o Haliburton nem se fala. E até hoje o Haliburton ainda não voltou. Lesão em tendão de Aquiles é complicado. E aí dos bancários, aqui é um ponto positivo para o Indiana, porque é um time que usa bastante o banco, né? Na temporada passada isso foi um dos pontos cruciais. E nesse jogo aqui, por exemplo, só os bancários fizeram 65 pontos. Tem uma perspectiva positiva e negativa em relação a isso. A parte positiva, você tem muitas opções do banco, né? Mais da metade dos pontos do Indiana vieram do banco. A parte negativa, os seus titulares não conseguem entregar o suficiente. Enfim. Então, destaques aqui do banco. O TJ McConnell, eu gosto demais do TJ. Ele fez 13 pontos em 14 minutos, com 5 de 6 nos arremessos. E uma coisa que eu gosto muito do TJ McConnell, né? Mas uma coisa que eu gostaria que ele melhorasse seria a bola tripla. E aí não é nem que ele é ruim,
É porque ele não arrisca. Ele teve um único arremesso de 3 no jogo e ele converteu. E ele quase todo jogo nem arremessa de 3. Acho que ele poderia incrementar isso no estilo de jogo dele. Eu sei que ele é mais das infiltrações, um cara que é um motorzinho, ajuda na defesa, dá muitas assistências. É muito bom jogador, mas algo que eu acho que ele ainda poderia aperfeiçoar e incrementar no jogo dele seriam as bolas triplas mesmo. Mas enfim, é um baita reserva. Enfim. Depois teve aqui o Jarvis Walker, fez 12 pontos também. O Ethan Thompson com 11 pontos, além de 6 assistências. Esses são os maiores destaques, mas dá para destacar aqui também o Mika Potter com 9 pontos, o Furp com 9 pontos, Bradley, que já estava nesse time na temporada passada, 4 pontos, o Cam Jones, 4 pontos, outro aqui, o Taylor Petter, 3 pontos também. São muitos bancários que não são muito conhecidos, né, cara? Que já era conhecido nesse time do Indiana Pacers é o Jarvis Walker, o TJ McConnell e o Thomas Bradley. O restante tudo tá aparecendo nessa temporada, né? É um time muito desfalcado, cara. Ó, só de desfalques aqui desse time. O Naismith, que é outro cara importantíssimo para esse time. A Isaiah Jackson, que vinha contribuindo nessa temporada. O Shepard também era importante na temporada passada. O Obi Toppin era um bancário fundamental para esse time. E o Haliburton, que é o principal nome do time. Tô falando de uma rotação inteira de caras importantes que não estão jogando. É um time que, de fato, não é porque é uma temporada ruim que tem que reformular um bando de coisa, mandar um bando de gente embora, demitir técnico, nada disso. Acho que é a mesma coisa enquanto o Celtic estava mal na temporada, que era você estar sem o seu principal jogador, né? O Celtic sem o Tatum e o Indiana Pacers sem o Haliburton. A questão é que o Celtics tem ali o Jaylen Brown, o Derrick White e o Pritchard que ainda podem assumir esse protagonismo. No lado do Indiana Pacers é o Siakam e o Nenhard sendo um excelente armador. De vez em quando o Mathurin fazer uma partidaça. E aí você ainda tá sem o Naismith, sem o Obi Toppin, sem o Shepard, além do próprio Haliburton. É um time que sofreu com muitas lesões. Dá pra se entender essa temporada tão abaixo. Mas de fato é um elenco que tem muitas opções, mas não necessariamente muitos caras decisivos, né? E dentro de jogos difíceis isso pesa. A temporada no geral do Indiana Pacers foi horrível. Já dá pra dizer isso agora, porque não vai dar a volta por cima, dificilmente vai dar a volta por cima na temporada. Acho que nem vaga em play-in consegue. Tá? A temporada do Indiana é bem ruim. Deixa eu ver aqui que o Washington Wizards venceu, cara. E o Wizards passou do Indiana Pacers, exatamente. O Indiana é lanterna de conferência, com 6 vitórias e 25 derrotas. Primeiro time, né, o 10º colocado em vaga de play-in é o Atlanta Hawks com 15 vitórias. O Indiana não vai chegar a lugar nenhum nessa temporada. Eu gosto da franquia, eu gosto do time, mas eu tenho que ser realista. E a verdade é que essa temporada é para se esquecer no Indiana Pacers. Dá para se entender pelo tanto de desfalques, mas de fato o que se tem é uma temporada muito ruim. E aí, olhando o lado do Boston Celtics agora, Jaylen Brown com 30 pontos, teve 13 de 20 nos arremessos. É curioso porque esse time do Celtics é um time muito moldado para arremessos de 3 pontos. E essa não é a característica fundamental do Jaylen Brown, né? Tanto é que ele teve 2 de 3 nos arremessos, ele arremessa pouco na bola tripla. Mas nesse jogo mais físico, um jogo mais próximo do aro, ele é muito importante para esse time do Boston, né? Partidaça dele. Depois o Pritchard com 29 pontos além de 9 rebotes. Partidaça do Pritchard também. Conseguiu se impor. É bom jogador, eu gosto bastante do Pritchard. A questão é que nessa temporada ele tá com uma pressão maior, né? Temporada passada e anteriormente ele sempre era um bancário bom. Nessa temporada ele tá tendo que ser protagonista desse time. Mais até do que o Derrick White. Então é uma diferença muito grande em relação ao que se espera do jogador. É o mesmo jogador, mas com expectativas diferentes, né? Uma pressão diferente. E o Pritchard vem embalando jogos bons. Isso é importantíssimo, esse ritmo de jogo constante. Enfim, é muito bom jogador, eu gosto bastante do Pritchard. Depois o Derrick White com 21 pontos, tendo 6 de 15 nos arremessos, não é lá um aproveitamento incrível. E que nem eu falei, Peyton Pritchard é mais protagonista até do que o Derrick White. Talvez não, com certeza. O Derrick White é um cara mais pronto, mais experiente, mais acostumado com momentos grandes. Mas
pelo estilo de jogo, é um Pritchard que é mais protagonista. A bola fica mais tempo nas mãos do Pritchard e do Jaylen Brown do que do próprio Derrick White. Mas hoje são os três caras que fazem esse time do Boston Celtics jogar, né? Depois pelo Neemias Queta, teve 8 pontos além de 7 rebotes. Foi um jogo bom porque ele teve 2 de 4 nos arremessos. Arremessou pouco. Se tornou peça importante, é o pivô desse time nessa temporada, né? E o Jordan Walsh dessa vez abaixo, fez só 3 pontos. Mas é porque ele jogou pouco, né? Jogou 18 minutos e teve 1 de 2 nos arremessos. Ele no geral arremessou pouco, né? E dos bancários, deu um grande destaque. Sam Hauser, 23 pontos, atuação magnífica dele. Eu quero destacar o seguinte: eu tô doente, eu tô morrendo, cara. É isso mesmo. Enfim, Sam Hauser, 17 minutos, fez 23 pontos, surreal. 7 de 8 nos arremessos, 7 de 8 nas bolas triplas. Ele é o que é o AJ Green pro Milwaukee Bucks, é o cara das bolas triplas. E o Sam Hauser fez um jogo espetacular, 7 de 8 na bola tripla. Tá maluco. 21 pontos só em arremesso de 3. Em 17 minutos o cara fez 23 pontos. Atuação espetacular do Sam Hauser. Depois foi o Luke Garza com 15 pontos, aproveitamento perfeito. 5 de 5 nos arremessos, 1 de 1 na bola tripla. Só no lance livre que ele teve 4 de 6, né? Mas arremessos de quadra. Jogo espetacular do Luke Garza. Eu tô falando de dois bancários que fizeram somados 38 pontos. Com aproveitamento quase que 100%. Incrível. O Alfaro Simmons fez 8 pontos também. O Sher, é difícil o nome desse cara. Sherman fez 3 pontos e o Hugo Gonzalez ficou zerado. Esses foram os bancários do Boston Celtics. No geral, um Celtics que teve Peyton Pritchard, Derrick White e Jaylen Brown jogando muito bem. Somados eles fizeram 80 pontos. E vindo do banco Luke Garza e o Sam Hauser principalmente. Muito bem. Do lado do Indiana Pacers, muitas opções. Uma rotação muito grande. Coisa que o Golden State Warriors tem também. Uma rotação muito grande. E aí tem pontos positivos e pontos negativos sobre isso, né? De ter uma rotação grande. Você tem muitas opções, mas você não vai saber em quem você vai confiar no momento decisivo dentro de uma partida, em um momento tenso em quem você vai passar a bola. Esse time do Indiana hoje é completamente dependente de Pascal Siakam e Nembhard, e o Mathurin oscila demais. É difícil, cara. Que nem eu falei, não tem muito o que cobrar do Indiana Pacers porque tá sem uma rotação inteira de desfalques. Sem o Naismith, que é importantíssimo. Sem o Obi Toppin, que é um bancário fundamental. O Jarvis Walker vem agregando e também não estava à disposição. Aliás, ele estava, o Isaiah Jackson, que não, né? E lógico o Haliburton, que é o principal nome desse time. É frustrante a temporada do Indiana Pacers, mas dá para se entender os motivos dessa frustração. Acho que o que talvez poderia ter feito para ter tido uma temporada melhor, porque a temporada, na minha visão, do Indiana Pacers praticamente já acabou, é muito difícil imaginar que melhore tanto ao ponto de conseguir pegar uma 10ª colocação. Eu acho bem difícil. E olha que eu gosto do Indiana Pacers, mas com a campanha que vem tendo e com o que vem apresentando, é só torcer para a temporada acabar logo, olhando para o Indiana Pacers. E olhando para o Boston Celtics, o time melhorou, vive uma boa fase. Não é aquela mesma parada, aquele mesmo time que sem ser na temporada passada, na anterior tinha sido campeão. Não é a mesma coisa. Boa parte desse time mudou. O Porzingis foi embora, o Drew Holiday foi embora, o Tatum tá machucado até agora. Então é um time que sofreu muitas transformações e é um time muito mais jovem agora, né? Mas vem cada vez mais se encaixando dentro da temporada, a ponto de, eu tava vendo ali, se eu não me engano, tá em terceiro já na conferência. Já um time que passou por tantas transformações, continuar tão competitivo, é de ter muitos méritos. Que nem eu falei, olha pro Indiana Pacers, passou por tantas transformações e saiu de finalista da NBA para a lanterna de conferência. O Boston passou por muitas transformações e continua lá em cima. Então é de se elogiar esse processo de transformação que conseguiu manter o Boston Celtics competitivo. Não acho que vai brigar firmemente por título nessa temporada, por mais que tudo pode acontecer, né, cara? Mas não é um dos favoritos dessa vez. Os favoritos é o OKC, claro. San Antonio Spurs está numa fase espetacular. O Denver Nuggets por ter o Jokic. E o Detroit
Não sei se dá pra falar que é favorito, mas é um dos mais fortes pela temporada que faz. O New York Knicks já ganhou a NBA Cup, é um time bem experiente. Eu diria que esses são os favoritos, mas principalmente o OKC, San Antonio Spurs e Denver Nuggets, tudo na mesma conferência. Enfim, no final das contas, esse jogo retrata bem o que é a temporada das duas equipes. Um Boston Celtics dando a volta por cima e o Indiana Pacers quer torcer para a temporada acabar logo. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!